Olá, queridos amigos, amigas, irmãos de Ideal Espírito, internautas que nos ouvem. Para nós, uma alegria sempre renovada estarmos aqui mais uma vez para juntos continuarmos com esse projeto Live Fêmeas, que este ano de 2022 tem um formato especial. Vamos ter as nossas reflexões todas as últimas quintas-feiras do mês. E nesses encontros, nós vamos tratar de assuntos importantes para a nossa evolução enquanto espíritos imortais. Hoje, por exemplo, nós vamos conversar sobre oração e renovação. E nada mais, nada menos, com o nosso querido amigo da Fêmeas, amigo da família espírita, não só do nosso estado, como do Brasil e do nosso planeta. Vamos conversar com Haroldo Dutra. E antes de chamá-lo aqui para dividir a tela comigo, eu devo confessar a vocês que, como nós que acompanhamos muitas vezes o trabalho desse menino, sabemos o quanto a sua agenda é puxada. Então, para nos atender, para conversar conosco, nós gravamos essa live, gravamos esse programa. E então, feitas as explicações, trazendo aqui o nosso abraço renovado, com votos de que em seu lar haja muita paz, muito trabalho no bem, nós chamamos o Haroldo Dutra para conversar. Darlene! Tudo bom, meu amigo? Uma boa noite para todos de Mato Grosso do Sul, dessa federação maravilhosa, trabalhadoras e trabalhadores. Fico muito feliz de poder participar dessa jornada aí de reflexões da federação. Obrigada, meu amigo. E nós, certamente, muito mais. Porque quando a gente manda, né, o convite, você não tem noção do quanto que as pessoas respondem, agradecendo, e a gente sempre diz que o mérito é sempre dos nossos convidados, que estão sempre dispostos, né, a nos auxiliar. E aí, antes de começarmos, Haroldo, nós queríamos pedir para que você nos conduzisse na nossa prece de abertura. Então, vamos. Conectando com o alto, nós vamos orar. Senhor, nesses tempos tão desafiadores, de pandemia, de crise econômica, de guerras, de todos os fatos que o teu coração amoroso nos advertiu há mais de 2000 anos, Senhor. Com o coração oprimido, carregado de preocupações e de dores, nós te pedimos por todos os que sofrem, Senhor. Te pedimos por todos que enfrentam expiações dolorosas, provações desafiadoras. Mas aproveitamos também, Senhor, para te pedir pelos que dirigem, pelos que orientam, e especialmente te pedir por aqueles que estão causando o mal. Porque a justiça divina anota cada ato, cada pensamento, e chegará o dia do doloroso acerto de contas
que nós, vinculados ao teu evangelho, nós que já fomos banhados pela luz da doutrina espírita, que nós possamos diminuir a cota dos nossos erros nessa encarnação, Senhor. Que possamos semear o bem, ainda que chorando. Que possamos perdoar, ainda que perplexos diante da maldade. Que nós possamos aceitar os teus desígnios, mesmo incapazes de compreendê-lo imediatamente. Que as nossas instituições espíritas sejam amparadas do ataque das trevas. Que cada lar tenha a luz do teu esclarecimento e da tua consolação, Senhor. Possamos caminhar de cabeça erguida, confiantes do teu amparo, da tua direção, do teu amor e da dedicação dos amigos espirituais. Abençoa, Senhor, essa nossa reflexão de hoje, que todas as nossas palavras e pensamentos possam estar em sintonia com os teus ensinamentos imperecíveis, Senhor. Esteja conosco agora e sempre. Que assim seja, Mestre. Assim seja. Obrigada, Haroldo. Prece, né, tão linda. E que realmente faça, a partir daí, faça eco em nossos corações. O Haroldo, meus amigos, muitos de nós sabemos, dispensa qualquer comentário. Mas, ainda assim, nós preferimos apresentá-lo como um trabalhador espírita, como uma pessoa dedicada ao bem, sempre preocupado em compartilhar conosco os conhecimentos já adquiridos nesta e em outras encarnações. Porque é um menino jovem e realmente a gente pensa, como ele consegue tanto, né? Talvez pela disciplina que a gente ainda não tenha, talvez que estejamos longe dele ainda nessa escala espírita, mas eu acredito que ele, entre nós, é um menino muito conhecido, né? E o Haroldo, além de estar sempre agora com a pandemia, que veio trazendo muitos desafios, ela também, eu penso, Haroldo, que ela trouxe coisas boas. E o uso da tecnologia foi algo assim que serviu, né, para todos nós, quando bem aproveitada, para que a gente pudesse não só ampliar um pouco mais os nossos conhecimentos, mas alimentar o nosso espírito, né, com essas palavras sempre de ânimo, sempre de reflexões. E além das lives, o Haroldo também escreve. Então, a gente sempre se refere ao seu primeiro livro, que foi a tradução do Novo Testamento, numa roupagem, eu vou dizer assim, totalmente inovadora. Então, a gente tem sempre esse livro, quando quer fazer um estudo do Evangelho, desse entendimento à luz também da doutrina espírita, que para nós é muito importante. Entre outros, vou citar aqui um dos primeiros, né, que a gente, além da... Como que era aquele colar de pérolas? Como é que era o nome? Parábolas de Jesus, texto e contexto. A Federação Espírita do Paraná. Eu lembro muito Tem uma desse imagem do colar na capa. você começa falando do colar, né? Do colar. A Bússola e o Leme. Então, esses livros são do Haroldo, nós temos outros também, e estão disponíveis na livraria da Federação, tanto na loja física quanto na loja virtual. E aí eu pediria para a Letícia colocar aqui para nós essa arte, que esse mês especial, em que comemoramos o Dia das Mães, nós estamos oferecendo 30% em todas as obras disponíveis na nossa livraria. Então, você pode entrar em contato, acessar o site, e é isso, né?
30% de desconto em todas as obras, Haroldo, mais uma oportunidade Ótimo. para que a gente possa aprender um pouco mais. E assim, meus amigos, sem mais delonga, vamos então passar a palavra ao querido Haroldo, que certamente trará às nossas almas um presente para refletirmos e para estarmos sempre rememorando, porque é oração e renovação. Que Deus te ilumine, meu amigo, que os bons espíritos te inspirem uma vez mais. Obrigado, Darlene. Minhas amigas, meus amigos queridos, com muita alegria, alegria de verdade, de poder compartilhar com todos vocês algumas reflexões a respeito da prece, da oração, à luz da doutrina espírita. E como consequência da oração bem feita, da oração sentida, da oração que eleva a alma, a grande consequência dela, que é a renovação. Nós iniciamos a nossa reflexão lembrando da questão 659 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos, e olha a sutileza da pergunta do codificador: qual o caráter geral da prece? Qual a característica geral da prece? O que distingue a prece? Veja, Kardec está indagando dos espíritos superiores que vinham compartilhar conosco as suas luzes, luzes de esclarecimento e luzes de amor. Vinham compartilhar conosco seu patrimônio evolutivo. É muito importante essa resposta, porque são os espíritos superiores desvelando a sua concepção de prece para nós ainda espíritos imperfeitos, em luta na carne. E eles respondem assim: a prece é um ato de adoração. A prece é um ato de adoração. Essa palavra, ao longo dos séculos, ela se desgastou. Adoração. Porque nós confundimos esse movimento da alma, esse movimento afetivo da alma, com idolatria, com adorar imagens, com prender-se a rituais e cultos. Mas quem ama, adora. Adoração é admiração. Adoração é gratidão. Adoração é vontade de estar perto. Adoração é vontade de estar junto. A prece é um ato de adoração. E é com esse caráter, é com essa atitude interior que nós deveríamos buscar a prece. Essa atitude de amor a Deus, de admiração pela criação divina, de admiração pela vida, de admiração pela nossa vida, pelas bênçãos que Deus espalha na criação e em nossas vidas. Admiração. Mas também vontade de estar junto de Deus, vontade de estar ao lado dele, vontade de ser amparado por ele, vontade de contar com ele. Essa é a atitude principal. Esse é o piso, é o alicerce de quem ora de verdade. E os espíritos prosseguem. Orar a Deus é pensar nele. É pensar nele. Enquanto eu oro, eu estou com meu pensamento focado em Deus. Em Deus, nos seus atributos, na sua criação, nas suas leis. É sintonia. É sintonia.
É aproximar-se dele. Olha, aproximar-se do ponto de vista da vibração. Aproximar-se do ponto de vista das intenções, do desejo, da vontade. É pôr-se em comunicação com ele. Esse ponto é fundamental. O mecanismo poderoso de entrarmos em comunicação com Deus é a oração. E, infelizmente, nós não entendemos esse caráter geral da prece como uma possibilidade de conversar, de dialogar, de comunicar com Deus, comunicar com Ele. E nós vamos falar muito sobre isso aqui, sobre esse ato de comunicação. Porque às vezes nós oramos com muito formalismo. Muitas vezes nós oramos com muita ritualística e com pouca aproximação. Vejam, os Espíritos estão dizendo que orar é aproximar-se de Deus, é comunicar-se com Ele, é um ato de intimidade, é um ato de abertura. Eu me revelo, eu me desnudo e o Criador responde. Nós vamos ver como ele responde, né? Como o Criador é imaterial, como ele é soberanamente justo e bom, onisciente, ele não responde com palavras. O Criador tem outros mecanismos de resposta. E aqui nós gostaríamos de levantar a primeira reflexão. Se Deus é onisciente, por que eu preciso comunicar alguma coisa para Ele? Se Ele já sabe tudo. Por que eu preciso pedir algo? Por que eu preciso dizer como eu estou me sentindo? Por que eu preciso dizer a Deus o que eu estou querendo? Se Ele já sabe tudo. Se Ele é onisciente. Tem duas questões aqui. Primeiro, a oração é uma comunicação, não é um monólogo. Não é um monólogo. Não sou eu num monólogo com Deus e nem é Deus num monólogo comigo. Não se trata de apenas eu falando ou apenas Deus falando comigo. É comunicação. Porque Deus é a inteligência suprema, Deus é vivo. Deus é eterno. Deus é o ser. Ele está presente na criação. Ele age, ele decide a cada segundo. Colocar-se em comunicação com Deus é manifestar minhas intenções, meus desejos, minha vontade e aguardar a manifestação de Deus a respeito disso. Porque eu coloco para Deus um desejo e espero. Esse desejo será aprovado ou será reprovado? Há uma resposta. Então, a oração é também um ato de educação do desejo. Por que educação? Porque aqueles desejos que são atendidos por Deus é um sinal de que esses desejos foram homologados pela divindade. É um sinal de que eu já sou capaz de desejar de acordo com as leis divinas. E aqueles desejos que são negados? Os desejos que são negados, temos dois caminhos. Ou eles não estão de acordo com a lei divina, porque eles não são justos, porque eles não são razoáveis, porque eles não refletem o bem, ou porque eles são intempestivos. Porque muitas vezes a resposta de Deus não é um não. Muitas vezes a resposta de Deus é agora não. Agora não. É na resposta do Criador
que eu tomo conhecimento da qualidade do meu desejo, da qualidade das minhas intenções. É nesse processo de comunicação com Deus que eu educo meu próprio desejo, que eu educo minha própria intimidade. Então, veja, não se trata da onisciência de Deus. Não está em jogo aqui se Deus sabe ou se ele não sabe. Está em jogo a relação que eu vou estabelecer com ele. O que está em jogo aqui é se eu estou disposto a me comunicar com o Criador, a aceitar a sua resposta. Por isso, os Espíritos continuam. 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Embora nós, espíritos imperfeitos, temos uma tendência de enfatizar muito o pedir, muitas vezes a gente só ora para pedir, raramente a gente ora para louvar. Raramente. É curioso, porque a gente elogia a esposa, elogia o marido, elogia o filho, elogia a filha, elogia um chefe, uma chefe, elogia uma subordinada, um subordinado, elogia um aluno, uma aluna, a gente elogia todo mundo, mas não elogia Deus. Não louva. Não elogia, não manifesta admiração. E nem sempre nós oramos para agradecer. Aquela oração que você faz: Senhor, hoje eu venho para te agradecer. Agradecer porque o Senhor me atendeu, eu conquistei isso, eu te pedi, agora eu conquistei. E a gratidão é um exercício de felicidade. Sim, porque a pessoa ingrata é incapaz de sentir-se feliz, porque está sempre faltando algo. O ingrato, ele está focado no que falta. Ele nunca dá valor ao que já conquistou. Então, a gratidão é um exercício de felicidade. Então, nós temos aqui esses caracteres gerais da prece. E Kardec, então, pergunta, na questão 660, na questão seguinte, que tem a ver com renovação, que é o tema de hoje. Oração e renovação. Kardec pergunta: a prece torna melhor o homem? Homem no sentido de espécie humana, de ser humano. A prece torna melhor o ser humano? E os Espíritos respondem: sim, sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Então veja. A prece nos torna melhor porque nos torna mais fortes. A prece nos torna melhor porque nos faz atrair amigos espirituais que vão nos intuir, nos sustentar, abrir caminhos que vão nos auxiliar. E os Espíritos dizem: Deus lhe envia sempre os bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Tem que querer. Quem pede ajuda tem que querer ser ajudado. Tem que estar disposto a ser ajudado. E na questão 660A, os Espíritos dizem assim: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Não é orar muito, mas orar bem. Qualidade. E pensando nisso, nós nos recordamos de uma mensagem do benfeitor Emmanuel. Foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem, intitulada Oração e Atenção, está no livro Brasil Espírita. Uma mensagem de dezembro de 1967. Antiga mensagem.
E o Emmanuel diz assim, nós vamos lendo e comentando alguns aspectos. Oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Olha isso. Não é comunicação? Nós não vimos no Livro dos Espíritos que orar é colocar-se em comunicação com Deus? Então, se eu oro, se eu faço um pedido, eu agora preciso aprender a aguardar as respostas da divina providência. Aguardar. Aguardar. Preciso estar sereno. Preciso serenar. Então, veja como que a oração é também educação da alma. Eu preciso de paciência, de serenidade, eu preciso de percepção. Eu preciso ficar atento. Por isso que o título da mensagem é Oração e Atenção. Orou, fica atento. Atento para quê? Atento para a resposta de Deus. Atento para a resposta de Deus. Se eu estiver distraído, eu não vou perceber a resposta de Deus. E muitos devem estar se perguntando, mas Deus fala? Emmanuel diz assim, fala através das pessoas e das circunstâncias que cruzam o nosso destino. Então, Deus não usa palavras que os meus tímpanos vão captar. Não, Deus é imaterial. Deus é imaterial, incorpóreo. Como que ele responde? Responde através das circunstâncias. Responde através das pessoas. Então, você faz uma oração e as circunstâncias vão mudar, por isso você tem que estar atento. O que vai mudar? Você faz uma oração e aparece alguém na sua vida. Que alguém é esse? Que mensagem essa pessoa está trazendo? Que recado ela está trazendo? Essas são as respostas. Né? E o Emmanuel prossegue. É desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Ou seja, Deus não faz ruído. Deus não vem com fogos de artifício, com espetáculos, porque Deus é sutil. Deus é sutil. Né? Tem uma letra do Gilberto Gil, agora membro da Academia Brasileira de Letras, está ocupando a cadeira que pertenceu a Humberto de Campos. E uma letra do Gilberto Gil maravilhosa. Na música Quanta, ele diz assim, esse vago Deus por trás do mundo, por detrás do de trás. Deus é sutil. Deus se esconde. Deus não vem com manifestações espetaculosas. Né? Porque ele não vai entrar nas disputas vaidosas das criaturas. Né? Qual ocorre ao sol, que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Olha isso. Então Deus irradia e conta com milhões de mensageiros. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Olha a frase extraordinária de Emmanuel. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa. Algo virá por intermédio de alguém ou de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Então, você será informado. Você será informado do que Deus pensa a respeito do seu pedido. Isso é maravilhoso. E virá como? Virá por alguém, claro. Porque Deus se manifesta através das pessoas. Deus se manifesta através das circunstâncias. Portas vão se fechar. Portas vão se abrir. Se algumas portas se fecham, você está tendo um aviso de que o seu desejo
não está de acordo com a lei divina, ou de que não está na hora. Ou então, uma porta se abre. É Deus te dizendo, está na hora, seu pedido será deferido, seu pedido será atendido. Então, algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, mas nós precisamos estar atentos. Então, nesse mundo de distraídos, nesse mundo de pessoas que não prestam atenção em nada, fica difícil entender a manifestação de Deus, porque nós temos que estar atentos. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho. Por que a advertência? Porque se o seu pedido é injusto, você vai ser advertido. Se o seu pedido é justo, você vai ser aconselhado. Aconselhado do que você deve fazer para alcançar o pedido. Então, em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma. Palavra de bênção, se a sua prece, se o seu pedido for atendido. Palavra de orientação, se o seu pedido for negado. Essa bênção te alcançará a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Eu lembro de um amigo querido, estava enfrentando uma grande expiação na vida dele, uma expiação dolorosíssima. E ele estava numa moto, não, ele estava num carro, estava dirigindo o carro, e muito triste, estava até chorando dentro do carro, estava sozinho. Quando ele parou o carro no sinal, parou um caminhão. Também tinha acabado de chover e o caminhão estava todo sujo de lama. De repente, um motoqueiro parou entre ele e o caminhão. E do nada, o motoqueiro viu o caminhão tudo cheio de barro e escreveu naquela sujeira assim: Jesus te ama. O meu amigo começou a chorar, porque foi uma coisa tão inusitada, né? Ele, naquele sofrimento, para um motoqueiro, entre ele e o caminhão, e escreve na sujeira do caminhão: Jesus te ama. E daí ele entendeu o recado. O recado foi direto, né? Foi quase que psicografia direta para ele, né? Então, pode ser um simples cartaz que te cruze o caminho, pode ser uma mensagem do WhatsApp. A resposta pode vir por uma mensagem no WhatsApp, por uma postagem no Instagram. Você está ali olhando, de repente surge aquilo, você fala: meu Deus, era tudo que eu precisava ouvir. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios, a te descerem do cérebro ao coração. Então, às vezes, a resposta de Deus vem dentro de você. Você ora e, de repente, você começa a sentir algo. Sentir. Você tem um sentimento. Um sentimento de que, não, isso não vai acontecer. Isso não é possível. É um sentimento. É a resposta que você está tendo. Ou às vezes você tem um sentimento: vai dar certo. É isso. Vai acontecer. Né? E esse sentimento vai para o seu raciocínio e você elabora. Ou às vezes uma ideia. Você ora e vem uma ideia. Surge uma ideia. Uma ideia de procurar alguém, uma ideia de fazer algo, uma ideia de falar algo. E aquela ideia é a resposta de Deus dentro de você. Porque Deus mora dentro de nós. Deus mora dentro de nós. É aquela prece lindíssima de Alta de Souza, que está no livro Parnaso de Além Túmulo. Ela diz assim: mensagem fraterna, o nome da mensagem, do poema. Ela diz: volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas
hão de trazer-te alegre e deslumbrado, né? Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Deus responde em ti mesmo. Os sentimentos, nas ideias que você tem. Né? Deus responde sempre. Seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé. Pode ser uma palestra que você ouve. No diálogo com a pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidências. Às vezes você procura alguém para uma confidência, para uma conversa mais íntima, e aquela pessoa é inspirada e ela diz tudo que você está precisando ouvir. Ela diz para você todos os recados que Deus está querendo te dar. Não é? Nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma, ou nas ideias imprevistas que te fulgem no pensamento e te convidam o espírito para a observância do bem eterno. Isso é importante. Observância do bem eterno. Porque sem observância do bem eterno, nenhum pedido nosso será atendido. Porque nenhum pedido que tenha conteúdo de maldade é atendido por Deus. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava solidão para comungar com a infinita sabedoria. Então tem que ter recolhimento. Oração é ato de recolhimento. Oração é ato de serenidade. Oração é ato de silêncio. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Atende no sentido de responder. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo as exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que, olha isso, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor. São sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. Às vezes a gente tem a sensação de que aquele não de Deus, de que aquele agora não de Deus foi contra nós. Mas, na verdade, é a nosso favor. Até o não de Deus é a nosso favor. Até o agora não de Deus é a nosso favor. É sempre a nosso favor, embora nos pareça que seja contra nós. Então, profundo isso. Profunda essa mensagem de Emmanuel, né? Porque mostra a oração como esse processo de renovação. Eu peço a Deus e aguardo a resposta dele para saber se eu estou desejando o bem. Será que eu estou desejando de acordo com o bem eterno? Ou será que os meus desejos estão repletos de egoísmo, de maldade, de orgulho, de prepotência? E as respostas de Deus são respostas educativas. São respostas de construção de felicidade. Muitas vezes nós pedimos algo acreditando que aquilo será um benefício e nós não estamos enxergando a carga de malefício daquele pedido,
A gente só está enxergando um aspecto. Está achando que vai ser muito bom se aquele pedido for atendido, né? Tem uma frase maravilhosa do Oscar Wilde, o grande dramaturgo. Oscar Wilde disse assim: se você quiser destruir uma pessoa, dê a ela tudo o que ela deseja. Olha que ironia. Você quer destruir uma pessoa? Dá para ela tudo o que ela deseja. Mas não é essa a intenção do Criador. Por isso que ele diz não. Porque o Criador quer a construção da nossa felicidade, a construção da nossa plenitude. Por isso que ele não pode atender a todos os nossos desejos. Porque senão vira capricho. Então eu peço para que alguém continue encarnado, mas não pode. Chegou o momento dessa criatura partir. Chegou o momento dela renovar. Está na hora. Às vezes eu peço para me livrar de uma dificuldade, mas é essa dificuldade que vai desenvolver determinada habilidade ou potencial que há séculos eu estou tentando desenvolver. Então nós temos que enxergar a finalidade de médio e longo prazo, não apenas os interesses imediatistas, né? Mas veja, caminhando já para a segunda parte das nossas reflexões, para esse momento que vai finalizando a reflexão, eu queria trazer uma outra mensagem agora de Emmanuel, profunda. Então nós já falamos aqui sobre adorar, pedir, louvar, pedir, agradecer, entrar em contato com Deus, comunicar-se com Ele, orar e prestar atenção, Deus respondendo através das circunstâncias e das pessoas, Deus dizendo sim, Deus dizendo não, Deus dizendo agora não, agora não. E nós, cada um de nós sendo convocado a educar os próprios desejos, a educar os próprios sentimentos, a aceitar a vontade divina a nosso respeito, a aceitar a proposta educativa do Criador para as nossas vidas. Agora eu quero comentar um outro aspecto que está numa mensagem de Emmanuel também, uma mensagem chamada Sigamos até lá. Está no livro Pão Nosso, capítulo 59. Sigamos até lá. Olha essa mensagem de Emmanuel. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o mestre que a vontade humana ainda é muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Então, enquanto nós não estivermos em comunhão plena com Deus, enquanto não nos tornarmos espíritos puros, espíritos em comunhão plena com Deus, nós temos ainda muita luta, muito aperfeiçoamento, muitos desafios. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Então a gente transformou o ato de pedir num ato de capricho. Então a gente pede a Deus assim: eu quero e quero agora. Eu quero agora e quero do meu jeito. Eu quero agora, quero do meu jeito e não estou nem aí para ninguém. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido recheado de capricho, de infantilidade espiritual, né? Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Isso é o que mais acontece, principalmente no meio espírita. Preces maquinais. Preces que parecem uma máquina falando. Né? Não tem sentimento ali.
É um protocolo verbal. Né? É quase que uma gravação de áudio. Tem que tomar cuidado com isso, né? Fórmulas verbais, maquinais. Certamente não podem receber imediata satisfação caprichos próprios. Imediata, olha isso. Imediata satisfação. Porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Então, como nós estamos em queda, como nós estamos ainda mergulhados na ignorância, nós precisamos aprender. Agora, olha o que o Emmanuel vai dizer. Olha o que o Emmanuel vai dizer. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Oh, meu Deus, olha isso. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos ser-nos-á feito. Olha isso. O que nós quisermos ser-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Ou seja, o seu desejo estará totalmente educado nas correntes do eterno bem. Então você vai entender o sentido espiritual de cada coisa. Você vai entender a finalidade de cada circunstância. Então você não vai fazer pedido bobo. Você não vai fazer pedido egoísta. Você não vai fazer mais pedido alicerçado no mal. Você só vai fazer pedido alicerçado no eterno bem. Nesse dia, todas as suas orações serão atendidas. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus. E a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Enquanto não chega o dia das preces integralmente atendidas, que cada um de nós possa ter a humildade de aceitar a vontade de Deus a nosso respeito. Minhas amigas, meus amigos queridos, eu devolvo a palavra para a nossa anfitriã, Darlene, com meus abraços calorosos a todas as trabalhadoras, a todos os trabalhadores da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, a toda a família espírita deste estado e aos nossos amigos que nos assistem pela internet. Gratidão. Assim, meus amigos, eu não sei como é que ficou o coraçãozinho de vocês, mas o meu, Haroldo, eu realmente me emocionei muito, porque é sempre um aprendizado, né? E eu ouvindo você falar, eu sempre brinco, porque eu já escutei preces assim. Eu te ordeno, Jesus, eu te ordeno. E aí eu sempre brinco. E ele fica morrendo de medo e sai correndo para fazer as coisas que a gente quer, né? Então, e hoje a gente viu novas formas. Meu amigo, não tem palavras para agradecer.
esses momentos tão importantes para nós. Essa live fica gravada, muitas pessoas têm perguntado, ficam ali no canal da FEMES, e eu acho que é muito importante a gente estar sempre revisitando, porque é um combustível para as nossas almas. Haroldo, receba o nosso abraço, Obrigado. a nossa gratidão, a você que está em casa, o nosso carinho e o nosso convite para que estejamos juntos no mês que vem com o Saulo. Hoje o Haroldo falou tanto, citou o Emmanuel aqui para a gente, e certamente o Saulo conversará conosco sobre firmeza da fé. E antes, porém, nós vamos quebrar a rotina mês que vem, nós vamos ter uma live extra no dia 9 de junho. Mas aí a gente confirma com vocês. Então, um abraço, até lá, e muito obrigada, Haroldo, mais uma vez. Deus te ilumine, meu amigo. Deus te ilumine. Obrigado a nós todos. Que assim seja.